Fala povo, beleza? Aqui é o Israel, o Izu. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, o canal do Izu. Eu sou um professor de mangá, autor de mangá e também ah, falo umas coisas aqui no YouTube a respeito do que eu acho de algumas obras. E também faço parte do portal Genkidama, só que faz um tempo que eu não posto nada lá. Eu tenho que resolver isso algum dia, fazendo um vídeo mais, sabe, um pouquinho mais trabalhado, né, pra não postar qualquer coisa lá. Enfim, bom, vamos logo pro assunto aqui, Arcane. Então, pra quem não conhece, Arcane é uma série baseada na franquia League of Legends, né, é um jogo. Tem vários outros, não é só um jogo principal, né, tem outras variantes, né, que eles começaram a lançar faz um tempo, pelo que eu saiba. Eu joguei, aliás, League of Legends durante um tempinho, e então eu sei um pouco, assim, da lore do jogo, dos personagens. Não sei grandes coisas, tá bom? Algo muito aprofundado, enfim. Mas, cara, que legal ver isso aqui rolando. Porque uma coisa que eu gosto muito é acompanhar adaptações, seja de jogo, seja de mangá em anime, seja de livro em filme. Sério, adoro. Porque eu acho que já falei isso aqui, inclusive. Eu adoro ver quais decisões foram tomadas para uma certa obra funcionar em outra mídia. E não só funcionar em outra mídia, mas talvez até para interpretar de uma outra forma ou até melhorar a obra. Tem vários casos. Não que às vezes a obra inteira adaptada é melhor que a original, mas às vezes uma decisão aqui e ali, uma cena aqui e ali, eu acho muito melhor, muito interessante. E como escritor, como autor, é sempre bom estar aberto a, sabe, pensar em novas possibilidades. Porque isso aí é um constante exercício assim na hora de escrever. Você fica pensando nas diversas possibilidades do que você poderia fazer na história e escolher qual que você acha que vai mais agradar o público, ter a ver com o que você está querendo passar para o leitor, enfim, etc, etc. Então é sempre legal ver esse tipo de adaptação. E, bom, como sempre, eu fico pensando o que eu posso acrescentar na discussão, no debate. Porque, principalmente quando pega assuntos que estão em alta, como Arcane, ah, com certeza já teve vários canais enormes que já fizeram vários vídeos sobre, ou vídeos muito bons, tipo detalhando assim bastante coisa a respeito daquilo. E, por exemplo, o canal Narrativando está lançando, né, uma série de vídeos a respeito de Arcane. E eu recomendo vocês assistirem, que está muito legal mesmo. E fala muito, né, entre aspectos técnicos da questão narrativa. E, enfim, muito bom, muito show. Bom, gente, então, eu vim falar a respeito de um aspecto que me chamou muita atenção em Arcane. E que eu acho que vai até ajudar para quem é escritor, para quem é ah, autor de alguma história ou aspirante a, sei lá, prestar atenção mais nisso e ter mais ferramentas, ter mais ideias para conseguir trabalhar bem a sua obra. E o que que é? Bom, Arcane, sem muito spoiler, mostra muito a respeito da degradação de uma das personagens principais, talvez a principal, né? Tanto que a música de abertura, quando você ouve, é total a ver com ela. Então, ela passa por um desenvolvimento de arco de personagem negativo, como o narrador falou, e esse é um dos principais pontos que me chamaram a atenção, mas não exatamente a degradação, mas sim algo nessa personagem que também reflete em outros personagens, mas algo que se concentra principalmente nela, que é as consequências das nossas ações. Porque uma coisa que é muito trabalhada, principalmente nos 3 primeiros episódios, naquele primeiro arco de Arcane, que tem cada 3 episódios um arco, é justamente isso, de
as nossas boas intenções, né, muitas vezes não são ah, exatamente algo que vão trazer algo bom. Porque de boas intenções, tá tendo o título aqui do vídeo, né? O inferno tá cheio. Então, uma coisa que me incomoda muito em certos animes, até no meu anime preferido, que anime, mangá, minha obra preferida, que eu acho que vocês já sabem qual é, essa daqui, ou melhor, essa daqui, eu errei o lado, One Piece, é o fato de que eu acho que, apesar de eu amar One Piece, infelizmente, eu acho que o Oda ah, tem uma certa relutância. Eu acho que não é exatamente dificuldade, é relutância em trabalhar certas consequências. Por exemplo, as pessoas podem falar: ah, mas Izu, o Oda trabalha consequências. Todo o final de arco mostra como aquele arco impactou no mundo de One Piece, na parte política, na parte social, enfim. E sim, tanto que alguns dos meus episódios preferidos é justamente nessa parte entre os arcos. Porque é uma das partes que eu fico torcendo para chegar logo, inclusive. Principalmente quando o arco tá chato. Para eu ver esse desenvolvimento, né, do mundo, as coisas andando, as coisas mudando. Porque, em geral, a gente gosta de mudanças. Não é necessariamente obrigatório você sempre fazer mudanças na sua história, mas em geral costuma agradar mais o leitor, a gente sentir que as coisas estão indo pra frente. E, tipo, o One Piece faz muito isso, né? Entre os arcos. Só que, quando você entra nos arcos, você percebe que muitas vezes tem coisas ali que são colocadas no caminho dos personagens, como problemas, enfim, conflitos, que não vão levar a nada assim realmente relevante. E fazendo uma confissão aqui, talvez por eu ser, né, mais atento para essas coisas, já que eu sou autor, né, estudo esse tipo de coisa, de análise mais técnica, crítica, enfim, eu perceba mais quando alguma coisa não vai levar a nada. Então, por exemplo, uma luta da Nami naquele arco, ou do Usopp, ou do Zoro, Sanji, enfim, até às vezes do Luffy. Eu sei que nada de realmente grandioso ou importante vai acontecer. Não tô falando em todas as lutas, tô falando que na maioria delas é o que acontece. As coisas não mudam, nem pro próprio personagem, nem pro mundo em si. E, sinceramente, isso tira parte da graça pra mim. Porque a gente costuma se investir mais quando alguma coisa está em risco. Né? Quando a gente tem. A gente sabe que tem o perigo ali de se perder algo, ou de algo realmente mudar, e o personagem sofrer algum dano relevante ali, que vá repercutir uh, alguma coisa um pouco mais na frente, talvez. E geralmente, lutas de One Piece, o, o que os personagens sofrem é para meio que eles não poderem ajudar na luta final, geralmente. Ou, sabe, pro Oda dar algo ali para eles fazerem, enquanto o Luffy tá lá resolvendo a treta principal. E geralmente é isso. Isso se repete em vários e vários arcos. Eles só ficam machucados e não ajudam na luta final porque o Luffy tem que brilhar, geralmente. Tem exceções, mas estou falando de o que acontece geralmente. E, cara, acontece muito de eu achar a luta chata ou não me envolver justamente por isso. Várias vezes vai acontecer algum momento em One Piece que eu não sei porque o outro tá enrolando nisso, porque isso aqui vai ser resolvido, não vai ter risco nenhum no final das contas, eles vão continuar a aventura normalmente, ninguém vai perder um braço, ninguém vai desenvolver como personagem, porque nem precisa ser algo físico. Pode ser, o fulano aprendeu algo com isso, ou se desenvolveu com isso. Então eu sei que não tem perigo, não tem risco, e dificilmente alguma coisa vai realmente se desenvolver dali. E aí eu fico meio. Bem que se podia passar rápido, né? Porque, justamente, muita gente pode me dizer: mas Izu,
o Oda quer divertir as pessoas. Ele sabe, possivelmente, que alguma coisa não vai acontecer ali, então ele quer pelo menos divertir as pessoas, entreter. E olha, isso aí é válido, isso aí é realmente válido. Você não é obrigado, você não é obrigado a sempre você estar mudando as coisas, enfim. Você pode só parar ali para divertir e etc. Porém, tem muito mais chance de você não deixar o seu leitor se divertir, dependendo de como você mostra o negócio e a, o, esse negócio de ter mais chance de não funcionar é quando não tem nada novo para apresentar, só que o negócio se arrasta. Se arrasta, se arrasta, se arrasta, se arrasta, se arrasta. Se fosse rápido, aí pronto, eu li rápido, eu assisti rápido e senti ali um divertimento e tal, rapidinho. Deu para me investir um pouquinho ali, porque foi pelo menos uma ação bem coreografada, teve ideias muito criativas, teve partes muito engraçadas, então me entreteve. Só que quando se arrasta muito isso, nossa, dá preguiça. Quer um exemplo? A luta do Frank com o Sr. Pink em Dressrosa de One Piece. A história do Sr. Pink é inegável que ela é muito boa, muito interessante, muito emocionante. Só que quando chegou lá, eu não liguei. Eu sinceramente cheguei. Nossa, essa é uma história muito interessante, muito boa. Só que eu já tô tão cansado desse personagem, já tô tão cansado dessa luta, que tá se arrastando durante tanto tempo que eu nem ligo mais. Nem me importo mais. Sei lá, se aquela luta durasse um episódio, ou aparecesse só o começo, aparecesse um monte de outra coisa, e depois, só no finalzinho voltasse, não ficasse aparecendo, sabe, um pouquinho durante o decorrer do tempo, talvez eu me importasse mais. É esse excesso de mostrar demais, alongar demais. Isso acaba me cansando e acaba fazendo com que não funcione comigo muitas vezes esse lance de enrolar, enrolar, enrolar pra não acontecer nada relevante no final. A não ser, né, barrar o personagem ali. E não só isso, tem o fato também de o Luffy ele ser um personagem muito impulsivo e tomar muitas atitudes impensadas. E eu vejo pouca consequência negativa disso. Tem muitas vezes que, na verdade, ele é até recompensado. A invasão de Enies Lobby, por exemplo, ele invade sozinho e vai lá na frente, né, derrotando geral. E ele não é punido por isso. Não aparece uma consequência negativa disso. Na verdade, parece que foi até melhor ele ter ido lá, abrido o caminho, né, para os outros irem logo atrás. Então, parece que é bom ser impulsivo. É legal você não pensar e só vai. E só ir e fazer o que der na telha. E isso me incomoda várias vezes com o Luffy. Porque, como falei, ausência de perigo, ausência de risco, acaba sendo mais fácil de tirar a imersão das pessoas. E acaba tirando a minha. Então, claro que dá pra compensar isso com outras coisas. Como eu falei, né, com um bom entretenimento. Se você tem umas ideias muito legais, se é empolgante, se é divertido, enfim, você consegue, né, sobrepor isso. Porque dá pra você fazer um equilíbrio. Quando eu fizer o meu lendário vídeo de Boku no Hero, eu vou falar a respeito disso. De como, em geral, o Horikoshi... Eu tenho umas coisas ali que me incomodam em Boku no Hero, mas o Horikoshi consegue equilibrar para eu não achar, de fato, a obra ruim. Falarei disso futuramente. Então, o equilíbrio é uma habilidade muito importante que um autor tem que ter. Só que acaba me incomodando pelo excesso, porque isso acontece com muita frequência. E o que Arcane tem de diferente? Deixa eu ver se tem alguma outra imagem, né? Pra mostrar só essa. Enfim. Principalmente no primeiro arco. E com a personagem Jinx. Powder, né? Na primeira parte.
ela tem muitas vezes boas intenções. E não exatamente só boas intenções, mas também uma vontade bem pessoal de se validar, de se mostrar útil, né? Na verdade, ela parece que ela sente que só será valorizada se ela se mostrar útil para o grupo. Então ela vai lá e tenta fazer várias coisas. Mas geralmente a gente não acha isso ruim, né? Tem muitos personagens de Battle Shonen, por exemplo, que eles só querem ser o melhor. E eles vão lá e fazem as coisas para serem o melhor. Ao melhor alguma coisa no mundo em que eles vivem. E geralmente tá tudo bem. Só que no caso da Powder, ou da Jinx, ela se ferra muito por isso e ferra os outros por isso. E então eu acho incrível como isso acontece. Porque, como eu falei, em One Piece, em outros animes, geralmente a boa intenção, ela é valorizada, nossa, isso aí realmente é a coisa certa a se fazer. Porque como ele teve boa intenção, tudo bem em, ah, sabe, não seguir o plano, ir lá e fazer alguma coisa impensada. Tem uma outra obra que eu não vi o final. Eu parei mais ou menos quando eu tava achando ruim, então eu acabei não vendo esse final. Deixa-me ver. Ah, não vou salvar agora. Tá até procurando uma imagem aqui, mas vai dar trabalho pra salvar, abrir e mostrar. Então tá, é o Shingeki no Kyojin. Pra quem conhece Shingeki no Kyojin, lá no episódio 7, 6 ou 7, o Eren, ele toma umas atitudes impensadas de tentar ser o herói, e não só nesses episódios, mas em geral, quando ele não ficou doido, basicamente, né? Ele toma várias atitudes impensadas tentando ser o herói. E a história pune ele por isso. Isso era uma das coisas que eu gostava de Shingeki no começo, que muitas vezes o heroísmo não era recompensado. Ele era tido como realmente algo passível de receber, sabe, uma punição. Então ele se ferrava muitas vezes, ou ferrava outros por conta disso. E, cara, isso aí dá um ar mais pé no chão, mais realista, e que deixa mais fácil eu me conectar com aquilo e ficar tipo, eu não sei o que pode acontecer. Porque toda vez que ele vai tentar alguma coisa, eu já pensava, caramba, tudo pode dar errado. Mesma coisa que com a Jinx, a gente já espera que tudo vai dar errado. Tanto que, por exemplo, no narrador, lá do Narrativando, ele citou a cena em que eles estão escondidos e ela tá pendurada, né? Escondida e pendurada no teto, e enquanto um policial lá procura eles, ela e o grupo dela, e a gente acha que a qualquer momento ela vai estragar tudo. A gente fica com, sabe, com medo daquilo, porque a gente viu que isso acontece com ela. Então, causa esse envolvimento a mais. A gente fica mais grudado, assim, com a cara na TV ou no computador, no celular, seja lá onde você esteja assistindo, doido para saber o que vai acontecer. Então, isso acaba prendendo mais a gente. Tem muitas vezes que o Luffy faz isso, e eu não me preocupo. Tem vezes que acontece uma luta de One Piece e eu não me preocupo. Porque, por que eu vou me investir? Eu já sei que vai estar tudo certo. Enquanto que aqui em Arcane, eles conseguem fazer que, não só com a Jinx, mas com vários outros personagens que têm boas intenções. O Jace, o conselho lá de Piltover, outros personagens, a Caitlyn. E as boas intenções deles dão merda. As boas intenções deles causam problemas para eles e para os outros. E muitas vezes problemas sérios. Tanto que eu acho muito interessante como é tão regido por isso, de causa e consequência, né, que o final, sem dar spoilers aqui, vai ter uma destruição no final de Arcane. E essa destruição vai ser num lugar e com pessoas que acabaram criando essa destruição para eles. É interessante ver como
aquilo ali no final, apesar de ser chocante, apesar de ser, meu Deus, não, isso é uma coisa horrível, você consegue entender que eles próprios criaram aquilo pra eles. A culpa é deles no final das contas. Então, olha aí o ciclo de causa e consequência, de ações e né, reações negativas. Cara, isso é algo que dificilmente é visto em histórias. As boas ações, no caso de Piltover teve muito descaso, mas enfim. As boas ações em geral, elas resultarem em coisas negativas. Isso, narrativamente, é tão interessante e tem tão mais chance de chamar o público. Eu tenho certeza que muitas vezes vocês foram pegos de surpresa em Arcane justamente por causa dessas consequências. E é uma ah, dica que eu dou para meus alunos e outros autores de histórias, né, de mangá, quadrinho, enfim, que é justamente tentem trabalhar as consequências. Não faça só o negócio acontecer e ponto, acabou, não resultou em nada. Quando você coloca consequências, a gente justamente não tem uma sensação de imprevisibilidade, de mais pé no chão, de mais suspense, porque a gente não sabe o que né, pode acontecer logo, a gente fica sempre em suspense e envolvido e querendo ver logo aquele arco que, por exemplo, aconteceu um acontecimento bombástico, a gente quer ver as consequências logo, então a gente fica ansioso para chegar logo né, nele, né, sair dos outros focos e focar nele. Então, tentem fazer isso. E o exercício é tipo pensar como aquilo que aconteceu poderia machucar, poderia causar problemas, poderia reverberar negativamente, né, ao redor. Basicamente, problematiza. Sabe o lance de problematizar as coisas na internet? Então, cara, isso aí é uma boa referência. Você pegar aquilo e problematizar em que desdobramentos aquilo poderia, né, em que desdobramentos poderia rolar. Enfim, não soube como acabar a frase, então acabei me enrolando. E é isso, aí isso acaba te dando, né, mais meios de como pensar nessas consequências. Então, é isso. Essa é a minha contribuição. Espero que tenha sido interessante para vocês. E aqui, ó, como eu falei, eu sou autor desse mangazinho aqui, dessa webcomic, né, que é o formato que eu tô lançando, Sea Hunters. Então, se vocês puderem, dá uma lida, eu tento aplicar isso. E vou deixar os links aqui embaixo. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora. Se assistiu até agora, deixa eu ver. Eu vou começar aquele lance de pedir uma frase para ver se a pessoa assistiu até agora. Vejamos. Coloca aí. Alguma coisa a ver com Arcane. Coloca aí. Enemy, que é a música, né, de abertura. Coloca aí Enemy. Então, gente, muito obrigado. Se possível, curta, comente, compartilhe. Isso é muito bom, né? Pro meu canal, pros meus vídeos. E a gente se vê no próximo episódio, tá? Falou!